Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, mestre em biofotônica, biólogo, e hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreve aqui com a gente, porque a sua presença é muito importante. E se você já é inscrito, compartilha com os seus amigos, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais o nosso canal cresce, aí eu posso trazer muitos mais vídeos para vocês, não é verdade? Vamos lá? O sistema muscular ele tem a função de gerar movimento para o nosso esqueleto, mas ele também tem uma importante função de tração. Você já ouviu falar daquele termo veículo com tração nas 4 rodas? O que significa? Significa que ele é um carro bastante forte, ele é um carro que não derrapa, ele é um carro que sobe na neve, ele é um carro que sobe na areia, ele é o carro que sobe em tudo quanto é lugar. Então, os nossos músculos também têm essa capacidade. Por qual motivo? Por exemplo, vamos imaginar que estamos segurando algo, né? A capacidade de manter este objeto seguro é a capacidade de tração dos nossos músculos. Os nossos músculos possuem uma célula bem alongada, uma fibra chamada de miócito ou fibra muscular. Esta fibra muscular, ela é toda cheia de mimimi, porque ela tem vários nomes específicos nas suas organelas. Por exemplo, o miócito, ele vai possuir um sarcolema, um retículo sarcoplasmático, um sarcoplasma e um sarcossoma. O que seria isso? O sarcolema é a membrana plasmática que envolve toda a fibra muscular. O sarcoplasma seria o citoplasma do miócito. O retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, que tem uma grande função de, primeiro, armazenar e liberar o cálcio. O cálcio é uma molécula muito importante para a contração muscular. Memoriza, hein? E também é importante para armazenar glicose numa forma de estoque, ou seja, no sarcolema é onde ficam guardados o glicogênio, ou seja, a glicose que vai ser utilizada para o funcionamento dos músculos. E o sarcossoma são as mitocôndrias do tecido muscular, são enormes, são muito grandes, porque os músculos, para que funcionem, com certeza precisam de muita energia. O músculo é um órgão, e dentro deste órgão, ele é composto por diversas estruturas menores chamadas de fascículo. O fascículo, ele possui diversas fibras musculares. Existem fibras vermelhas e fibras brancas. Qual é a diferença? As fibras vermelhas são fibras rápidas e as fibras brancas são fibras lentas. Então, como acontece? Todo músculo vão ter uma proporção das duas fibras. Só que aqueles músculos que nós utilizamos mais, por exemplo, o bíceps, ele vai ter uma grande quantidade de fibras rápidas e uma quantidade menor de fibras lentas. Isso também acontece ao longo do tempo se nós somos uma pessoa ativa ou sedentária. Se nós somos atletas, fazemos muitos exercícios, todos os nossos músculos terão muitas fibras rápidas e poucas fibras lentas. Agora, se nós somos pessoas sedentárias que fazemos pouca atividade física, nós vamos ter bastantes fibras lentas e poucas fibras rápidas. Ah, Rodrigo, e agora? Eu sou sedentário, eu consigo mudar essa situação? Sim, consegue. A partir do momento que você começa a se exercitar, ao longo do período mais ou menos de 3 meses, o músculo ele vai substituindo essas fibras lentas por fibras rápidas, né? E se você deixa de malhar, o que acontece? O músculo, ao longo do tempo, ele vai substituindo as fibras rápidas por fibras lentas, né? Então, vamos malhar, pessoal. Vamos manter a nossa saúde, ó, tinindo. E cada fibra muscular, ou seja, cada miócito, que é a nossa célula principal, ela é formada por diversos sarcômeros. Os sarcômeros, eles são formados por proteínas contráteis que vão fazer praticamente este movimento, né? O movimento de contração muscular e o movimento de relaxamento muscular. Então os músculos se contraem e se relaxam, se contraem e se relaxam. Tudo isso pela movimentação dos sarcômeros. E a fibra muscular, ela é formada por vários sarcômeros uns aos lados dos outros.
Quando um sarcômero se contrai, todos os sarcômeros contraem e a fibra muscular diminui de tamanho, formando aquele famoso pãozinho, né? Que não é o meu caso, que eu sou frango. Quando o músculo relaxa, os sarcômeros todos se relaxam, os sarcômeros voltam à sua posição de origem e o músculo fica relaxado. Ele é formado por 4 proteínas. Os filamentos grossos formado por uma proteína chamada de miosina. E os filamentos finos são compostos por 3 proteínas, a actina, a troponina e a tropomiosina. A junção das 4 proteínas formam o sarcômero e permitem a contração muscular. Lembrando que o cálcio ele é o gatilho da contração muscular. Então, quando o cálcio é liberado, a contração muscular acontece. Se o cálcio não for liberado, não acontece a contração muscular. Quando falamos de tecido muscular, existem 3 tipos de músculo. Tecido muscular estriado esquelético, que está ligado ao esqueleto. Tecido muscular estriado cardíaco, que possuímos no coração. E tecido muscular liso, que é o músculo das vísceras. O tecido muscular estriado cardíaco, ele só existe no coração, por isso o nome. Ele é chamado de estriado porque ele possui diversos sarcômeros nas suas fibras. As células cardíacas são alongadas e possuem 1 ou 2 núcleos centrais. Existe uma grande quantidade de sarcossomas, ou seja, de mitocôndrias nesse tecido, porque, lembrando, o tecido muscular ele nunca para de funcionar. Ele funciona 24 horas por dia para gerar as batidas do coração. E ele possui também uma grande quantidade de complexo juncional. Nós falamos disso lá na aula de tecido epitelial, caso você precise, vou deixar o link aqui embaixo. Esses complexos juncionais vão possibilitar diversos desmossomos para as células cardíacas. Lembrando que os desmossomos, eles permitem que as células fiquem fortemente aderidas justamente para aguentar a pancada que são os batimentos cardíacos. A maior característica do tecido cardíaco é que ele vai ter uma contração rápida, forte e involuntária. Lembra que nós não controlamos os batimentos cardíacos. O tecido cardíaco vai possuir uma estrutura chamada de discos intercalares ou discos escalariformes. Na divisão entre 2 células musculares vão haver um disco intercalar ou um disco escalariforme que possui uma grande quantidade de desmossomos, possibilitando aí a forte estrutura da célula muscular no coração. Veja bem aqui nessa imagem, nós podemos observar a presença do tecido estriado cardíaco e nós observamos a presença de núcleos grandes e centrais. Nós temos também aqui, ó, os discos. Veja bem, esse pequeno tracejado são os discos intercalares. E também observamos que existem algumas pequenas bandas claras e escuras por todo o longo da fibra. O que seria isso? São as estrias, ou seja, a presença dos sarcômeros nas fibras musculares. O tecido muscular esquelético está presente na maioria dos músculos do corpo, como por exemplo no bíceps, no tríceps, no músculo facial, no músculo bucinador da bochecha, no quadríceps das pernas, no músculo peitoral, no músculo esternocleidomastoideo, que existe aqui no pescoço, que é este músculo aqui, ó. Ou seja, vários músculos que estão associados ao esqueleto e que possibilitam a movimentação do nosso organismo possuem músculo esquelético. A maior característica deste tecido é que ele vai ter uma contração rápida, forte e voluntária. Nós temos capacidade de controlar esses músculos. Então, eu estou com os meus braços abaixados. Se eu pensar, cérebro, gostaria de levantar o braço, eu comando e acabo levantando o braço. Por quê? Porque os músculos esqueléticos, eles são voluntários. Outro músculo muito importante que tem músculo esquelético é a língua, que nos permite falar, nos permitem engolir o alimento. Temos também os esfíncteres, são músculos que existem dentro do nosso tubo digestivo
e também no aparelho urinário, que permite que a gente, por exemplo, segure a urina. Como que eu consigo segurar o xixi? Porque eu tenho um músculo que fica prendendo esse xixi, é o esfíncter. Como que eu consigo segurar a vontade de fazer o número 2? Eu tenho um músculo no ânus, chamado de esfíncter, que também controla a defecação de forma voluntária. Então, observando aqui a imagem do músculo esquelético, a gente observa que a fibra muscular esquelética ela é bem comprida e ela vai ter muitos núcleos, não é apenas um, são vários, são lateralizados na fibra, estão todos na lateral. Também conseguimos observar a presença de estrias. A presença das estrias no músculo possibilita que esse movimento seja rápido, que tenha uma contração rápida. Por exemplo, quando a gente acorda atrasado para ir para o serviço, o que a gente faz? Levantamos da cama correndo. Então, isso tudo acontece por conta dos sarcômeros, das estrias musculares esqueléticas, que permitem uma contração rápida e vigorosa. Já o tecido muscular liso, ele é um tecido que parece um epitélio estratificado. Por quê? Porque as várias células do tecido liso são dispostas em camadas. A célula do tecido muscular liso ela é fusiforme e ela vai ter apenas um núcleo grande e central. A maior característica deste tecido é que a sua contração também será involuntária, porém ela tem uma contração fraca e lenta. Nós temos músculo liso em todo o tubo digestivo, que vão possibilitar os movimentos peristálticos, ou seja, o trânsito do alimento pelo intestino até chegar no ânus. Também existe músculo liso no útero, quando acontece contração para o parto e também a contração da cólica menstrual. Este músculo também está presente no estômago, que permite ali os movimentos circulares e longitudinais do estômago para gerar o amassamento do bolo alimentar. Também ele está presente na uretra e nos uréteres, que favorecem que a urina seja transferida sempre dos rins para o exterior. E o que acontece com aquelas pessoas que querem ir para academia, os caras que querem ficar malhadões, ou as meninas que querem ficar com o bumbum na lua? O que acontece? Quando estamos na academia submetidos a uma grande quantidade de peso ou de esforço muscular, vai gerar ali uma hiperplasia das células musculares. Como? Através de algumas células chamadas de células satélites. Essas células satélites são responsáveis de produzir mioblastos. Mioblastos, eles crescem, evoluem, se alongam, formando miócitos. Então, quando estamos expostos a uma grande quantidade de força muscular, nós vamos ter uma hiperplasia muscular, ou seja, a produção de novas células para o músculo, e também a hipertrofia das células que já existiam ficando maiores. Então assim, o cara vai ficar com o peitoral maior, com os braços maiores, e a moça vai ficar com aquela coxona e aquele bumbum maior. Por quê? Porque o músculo ele está crescendo de uma certa forma de tamanho. Nessa imagem aqui nós conseguimos observar a presença do tecido conjuntivo que está gerando a sustentação e a nutrição do tecido muscular. Cada fibra muscular ela é envolta por um endomísio. Cada grupo de fibras musculares, ou seja, aquele grupo de fibra rápida ou lenta, ela é envolta por um tecido chamado de perimísio. Você pode observar também que os vários feixes de fibras musculares, elas estão envoltas pelo epimísio. Então, para que serve o endomísio, o perimísio e o epimísio? Eles são formados por tecido conjuntivo propriamente dito e eles vão gerar a nutrição, a sustentação e também a oxigenação e a remoção dos excretas do tecido muscular. E também podemos observar aqui a presença da placa motora. Mas o que seria a placa motora? É o local onde os neurônios estão se ligando nos músculos.
Nós observamos aqui nessa imagem a presença de uma dilatação na terminação nervosa do axônio, que permite a informação nervosa trazida pelos neurônios adentrem nos músculos, gerando aquela famosa resposta motora. Então a placa motora, ela é o local onde o músculo e o nervo se encontram. E é isso aí, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. E não se esqueça, continue nos acompanhando, a sua presença é muito importante para nós, para o crescimento deste canal. Fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais!